noite, pessoal. Vou começar a fazer a correção da prova de Física do SPSEC 2021, dia 25 de setembro, né? Provinha, comparada à prova do ano passado, é uma prova um pouco mais fácil. Você tem ali algumas questõezinhas, 2, 3 questõezinhas um pouco mais chatas, né? Demoradas. E, sinceramente, não valeria nem a pena gastar tempo tentando fazer. Mas, de resto, é uma provinha bem tranquila, né? Então, vamos fazer a correção aqui. Primeira questãozinha de MHS. É um assunto bem batido aí para a prova do SPSEC, né? Então, um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo x, né, em torno da origem dos espaços, segundo a equação horária da posição x de t igual a 5 cosseno de 2t mais 10. Sabendo que x é dado em metros e t é dado em segundos, no instante em que a velocidade do corpo é nula, tá, o módulo da aceleração escalar do corpo em metros por segundo ao quadrado será. Bom, então o que a gente precisa saber aqui? Primeiro a gente precisava saber a equação teórica do MHS, né, que é a cosseno de Wt mais θ0, onde A é a amplitude, o W é a pulsação e o θ0 é a fase, certo? Então, por comparação com a equaçãozinha que a prova te deu, você rapidamente ali já tiraria que a amplitude vale 5 metros e que a velocidade angular, ou ainda a pulsação, né, do movimento do harmônico simples, é 2 rad por segundo. Fechou? O que mais que precisava nessa questãozinha? Bom, ele diz, né, que no instante em que a velocidade do corpo é nula, ele quer saber qual é o modo da aceleração. Quando a velocidade é zero, quanto que vale a aceleração? E do estudo do MHS, você... Opa! Vou apagar aqui. Aí. Do estudo do MHS, você sabe que a gente tem aqui 3 posições principais do MHS, né? A posição de equilíbrio e as bordas, né? Mais A e menos A. E é o zero na posição de equilíbrio. A velocidade ela é nula nas bordas. Então, quando a questão diz para você que no instante em que a velocidade do corpo é nulo, significa que eu estou em uma das bordas, né? Na borda esquerda, borda direita, não faz diferença nenhuma. Eu estou em uma das bordas, tá? E daí, como que você poderia trabalhar para achar a aceleração de maneira um pouco mais rápida? Bom, aqui no curso, né, no Triale, quando eu trabalhei MHS com meus alunos, eu ensinei a derivar, né, e a gente chegava na equação da aceleração, que é menos a w quadrado cosseno de Wt mais θ0, certo? É claro que você também pode decorar essa equaçãozinha já a partir desse negócio pronto, mas aqui no curso a gente aprendeu derivada e tal, não é nada muito difícil, né? E a gente trabalhava com isso. E a aceleração vai ser máxima quando eu tiver, né, o módulo de AW quadrado, né? Na verdade, um errinho aqui. O módulo da aceleração vai ser máximo. O módulo da aceleração máxima vai ser AW quadrado. Essa era a maneira mais rápida de fazer a questão. Tem outras maneiras, né? Então, é só aplicar os valores que a questão te deu. O A é 5 e o W é 2. 2 ao quadrado. Tá? Então, isso daqui vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. E eu posso usar a ideia de aceleração máxima porque eu estou na borda, onde a aceleração é máxima, a velocidade é mínima, zero. E eu estou na borda, a aceleração é máxima. Bem? Então agora a gente vai fazer aqui a correção da segunda questão, né? Uma questãozinha de termodinâmica. Ela vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, mas na verdade sobre a parte mais superficial, sobre transformações gasosas. Então, normalmente a gente estuda as transformações gasosas isovolumétrica, ou isocórica ou isométrica, né? O volume constante, isobárica com a pressão constante, isotérmica com a temperatura constante. E existe uma quarta transformação que é a adiabática, que essa questão pediu aqui que o aluno soubesse, né? Que o candidato soubesse. Então, um gás ideal sofre uma transformação adiabática. Então, a adiabática, eu até brinco com meus alunos aqui que ele tem que ficar esperto, é a do diabo, né? A adiabática, tá? Então, é ela que você tem que ficar um pouco esperto com ela, né? Colocam atenção aí, né? Por quê? A adiabática, a definição, é que ela não troca calor. O calor é igual a zero, tá? Então, o que acontece? Lá em primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a primeira lei da termodinâmica diz que o calor recebido por um gás, ele é utilizado pelo gás para realizar trabalho, né? Ou para a alteração da energia interna do gás, certo? Como na adiabática o calor é zero, a gente fica com trabalho mais variação de energia interna do gás igual a zero, tá? Então, eu estou somando duas coisas e o valor disso o resultado disso é zero, porque eles têm valores iguais e módulos contrários, ou seja, um é positivo, outro é negativo. A questão, continuando lendo a questão, ele diz, né, que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás.
Então a gente sabe que o trabalho é negativo. Então o trabalho é realizado sobre o gás. Então nesse caso, na adiabático, o ΔU tem que ser positivo. E aí, por relações que a gente viu um pouco antes, né, a gente sabe que o trabalho tem a ver com a variação do volume. Se o trabalho é negativo, é porque o volume diminuiu. E a variação de energia interna tem a ver com a temperatura. Então, se a variação de energia interna é positiva, é porque a temperatura aumentou, tá certo? Então, isso já seria suficiente aí para trabalhar com a questão, né? A energia interna, letra A, a energia interna do gás diminui? Não, né? A variação de energia interna é positiva, a energia interna aumenta. O calor trocado aumenta? Não, porque é uma adiabática, o calor é igual a zero. A pressão do gás diminui, daqui a pouco aumenta essa letra C. Letra D, o volume do gás aumenta? Não, a gente percebeu que o volume do gás diminui. Letra E, que é o nosso gabarito, a temperatura do gás aumenta, né, como a gente percebeu aqui. Bom, a gente pode fazer uma associação agora, né, como o volume diminuiu, a pressão vai aumentar, certo? Então essa daqui também estaria errada. Tudo bem, pessoal? Então uma questãozinha mais teórica, né, mais conceitual sobre a primeira lei da termodinâmica e as transformações gasosas, em especial a adiabática. Então, a terceira questão, a questãozinha de eletricidade, a mais fácil da prova aí, né? Três esferas condutoras A, B e C, de mesmo raio. Isso é muito importante, né? Que elas tenham o mesmo raio, são do mesmo tamanho. Que são condutoras, né? Possuem cargas elétricas respectivamente iguais a menos 2 microcoulomb, menos 10 microcoulomb e mais 12 microcoulomb. A esfera A é colocada em contato com a B e, em seguida, as duas são afastadas. Após o intervalo de tempo, a esfera A é posta em contato com a esfera C. Considerando que as esferas trocaram cargas apenas entre si, ao final do processo, a carga elétrica de A será. Então, vou fazer um desenho aqui, né? A gente tem a A, a gente tem B, tem C. Não liga a letra não, porque eu estou desacostumado a escrever nessas lousas aqui, gente. Então, a primeira, né? A A começa lá com carga de menos 2 microcoulomb, que eu nem vou escrever. As respostas também estão todas micro, né? A segunda com menos 10 e a terceira com mais 12. Inicialmente, eu coloco em contato A com B. Quando eu colocar em contato A com B, elas vão distribuir as cargas, né? Fazer basicamente uma média aritmética, porque os raios são iguais. Então, a gente vai ter aí, ao final desse primeiro contato, a seguinte configuração. Menos 2 menos 10 é menos 12, tirando a média aritmética, menos 6 para essas duas aqui. Micro, tá? E a terceira, que não participou ainda do contato, ainda continua lá com mais 12. Tudo bem? E agora, depois, né, ele diz, após um intervalo de tempo, a esfera A é posta em contato com a esfera C. Agora é esse contato que eu vou fazer. Né? Então, o que vai acontecer? A do meio vai continuar com menos 6, porque ela não participou desse contato dessa vez. E aí, a A e a C, eu vou fazer de novo, né? Uma média aritmética, soma as duas, divide por 2. Menos 6 mais 12, 6 dividido por 2, vai dar mais 3 aqui no final. Certo? Como ele queria a esfera letra A, esse é o nosso gabarito. O gabarito é letra B. Mais uma questãozinha aqui, gente. Faz tempo que não cai, né? Questões de termometria, de escalas de temperatura. Então, vou tocar nesse SPSEC esse ano, né? A resolução disso daqui é bem tranquila, né? Um estudante construiu um termômetro graduado em uma escala X, de modo que, ao nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água, né? 200 graus X, e para o ponto de ebulição da água, 400 graus X, ponto de ebulição da água. Então, a gente faz aquele esqueminha, aquelas tabelinhas, né? Para a escala X, o ponto de fusão é 200 graus X e o ponto de ebulição da água é 400 graus X. Aí ele vai comparar com alguma outra escala que a gente vai ver qual que é. Podemos afirmar que o zero absoluto em graus X corresponde ao valor de... Bom, eu poderia fazer em Celsius e depois usar o valor de menos 273 para o zero absoluto, né? Mas eu vou usar Kelvin, já para colocar o zero absoluto é 0 Kelvin, né? Então eu vou comparar essa escala X aí com a escala Kelvin. E na escala Kelvin, a gente sabe que esses pontos de mudança da água aí são 273 Kelvin para a fusão da água e 373 Kelvin para a ebulição da água. E aqui, gente, é o famoso barriga menos pé, cabeça menos pé, né? Então, x menos 200 está para 400 menos 200. É o barriga menos pé está para o cabeça menos pé. Assim como a mesma coisa do outro lado, k menos 273 está para 373 menos 273. A gente arruma um pouquinho esse negócio, né? Vai dar k menos 200 sobre 200. Desculpa, k não, x. Aqui é x, ó. Aqui que é k. E do outro lado vai ficar
K menos 273 sobre 100. E a gente pode fatorar. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, eu vou trabalhar com isso daqui, ó. X menos 200 sobre 2. K menos 273. Tá? E eu vou usar o valor do zero absoluto, né? Na escala Kelvin, eu vou substituir por 0. Então, bora lá. X menos 200 sobre 2 igual a menos 273. Já que 0 menos 273 dá menos 273. Então, esse cara aqui passa multiplicando, vai ficar x menos 200 igual a menos o dobro de 273, dá 546. E aí o menos vai passar para o outro lado positivo. X menos 546 mais 200 menos 346 graus x para o zero absoluto na escala x. Então, a nossa resposta, letra C. Então agora vamos fazer a questãozinha aqui de forças elétricas que caiu na prova, né? Questãozinha bem tranquila, dá um pouco de trabalho, né? Gasta um pouquinho de tempo, mas fora isso, é bem de boa. 3 cargas elétricas pontiformes, QA, QB e C, estão fixas respectivamente em cada um dos vértices de um triângulo equilátero de lado L. Então vamos lá. Nossa, esse triângulo aí tá muito reto, hein? Bem triângulo mesmo. Aqui partícula A, partícula B, partícula C. Sou de exatas, né? Fazer desenho aí já é querer demais. Sabendo que QA é menor que zero, ou seja, QA é negativa, QB é maior que zero, ou seja, QB é positiva, e QC é o dobro de QB, portanto ela também é positiva, e que a constante eletrostática do meio é K, o módulo da força elétrica resultante em QA, devido à interação com QC e QB, é. Então aquela questão padrão, né? A gente vai calcular as forças elétricas que as outras partículas fazem em cima da QA e depois calcular a resultante delas. Então bora lá. Deixa eu só trocar a caneta aqui. Então, o que acontece? Ó, QA é atraída por QC. Vamos calcular o módulo dessa força aí. Tá? Então, vou calcular aqui. Ó, F é igual a QA, QC, dividido pela distância entre elas, que é L ao quadrado. Né? Dividido pela distância ao quadrado. Então, a expressãozinha da lei de Coulomb, QA, QB, dividido pela distância entre as partículas. Né? No nosso problema aqui, K, QA, QC, dividido por L ao quadrado. Tá? Aí, da mesma maneira, a QA ela é atraída pela partícula B, né? Porque é por causa do sinal dessas cargas. Então, vou calcular a força. Então, vou chamar a primeira de F1. Calcular agora a F2, que é a força que B faz sobre A. Tá? Então, F2 vai ser K vezes o módulo das cargas, né? Que agora é QA e QB, dividido por L ao quadrado. Fechou? Então, olha só, eu vou fazer um negócio aqui, não vai bater o gabarito imediatamente, mas vai ser um pouquinho mais fácil para fazer a conta, tá? Eu vou deixar todo mundo em termos de QA e QB, embora os gabaritos estejam em termos de QA e QC, tá? Então, eu vou deixar essa primeira aqui, ó, eu sei que QC é o dobro de QB. Então, eu posso trabalhar com esse negócio aqui, ó, no invés do QC, eu coloco 2 QB, tá? Embora a de baixo não tenha nada que fazer, né? Embaixo já está correta, já está QA, QB. Eu vou trabalhar dessa maneira aqui, só para não ter fração na hora de fazer lei dos cossenos, tá? Aí depois eu arrumo o gabarito lá. Aí, gente, olha só, eu vou chamar esse termo aqui de x. Então, a força 1 é 2x e a força 2 é x, tá bom? Então, só desenhando essas forças aqui um pouquinho melhor, não. Eu tenho a força 1, que vale x, e a força 2. A força 1 que vale 2x e a força 2 que vale x, tá? E o ângulo entre essas duas forças é de 60 graus. Então eu quero saber qual é a força resultante entre elas. Então vou fazer a força resultante, o paralelogramo, não precisava disso, né? Mas vou desenhar aqui. Essa é a força resultante. Para calcular a força resultante, basta fazer a lei dos cossenos lá, um pouquinho adaptada lá para a física, né? Não vou entrar muito nesse mérito não, mas é com mais, tá? Então, bora lá. Então, F1 é 2x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado. Mais F2, que é x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x vezes x, vezes o cosseno de 60, que é meio. Vai cortar aqui, né? Então, FR ao quadrado vai dar
4x² mais x² mais 2x², o que é 7x². Bom, então a resposta seria raiz de 7 vezes x. Pegou aqui, meu amigo, você já acertou a questão, tá? Porque o x é um monte de coisa que eu tinha deixado aqui do lado, um monte de letra, né? Ó. Mas é raiz de 7 alguma coisa. A resposta só pode ser letra A. Mas vamos bater esse gabarito, tá? O x, como eu tinha escrito, ele é k, QA, QB sobre L ao quadrado. Mas ainda não bate o gabarito, porque, como eu falei, nas alternativas todas tem QA e QC. É só lembrar, né, que o QB é a metade, ó, do QC. Então, isso aqui vai ficar raiz de 7, K, QA. Posso trocar o QB por QC sobre 2. Então, QC sobre 2. E já tinha um L quadrado lá embaixo. De fato, dá a letra A. É um pouquinho mais trabalhosa, né, do que as outras que a gente fez. Gastou bastante tempo, mas um grau de dificuldade não é nem um pouco elevado, tá? É normal. Então, vamos resolver aqui a nossa última questãozinha, né? Uma questãozinha de movimento, lançamento horizontal. Em tese, esse assunto normalmente nunca é difícil, né? Meus alunos aqui trabalharam na revisão. Eu coloquei algumas questões de lançamento horizontal para eles trabalharem, né? Com mais alguns assuntos, para ficar um pouco mais difícil, porque o assunto em si não é difícil. Mas a SpaceX, ela deu um jeito de complicar a vida do candidato aqui, né? Para o cara não ter vida mole. Então ele botou aqui 2 lançamentos horizontais, mas não é esse o problema, é a maneira que você precisa para bater o gabarito ali, que vira um inferno para você acertar essa questão, tá? Então bora lá. Em uma escada, então tá um desenho aqui embaixo, né? Vocês podem ver. Uma escada, uma esfera lançada com velocidade horizontal de módulo VO, da extremidade do primeiro degrau, de altura H em relação ao segundo degrau. A esfera atinge um ponto X na superfície perfeitamente lisa do segundo degrau, que tem um comprimento D. Né? Então ela bate ali num ponto ali antes da extremidade desse degrau, no ponto X. E imediatamente começa a deslizar sem rolar também com velocidade horizontal VO. Ou seja, do primeiro para o segundo degrau, ela mantém a velocidade horizontal, né? Constante, até chegar na extremidade do segundo degrau. Não tem atrito em momento algum aí desse movimento, é basicamente o que a questão está te falando, tá? Ela então percorre uma altura 2h na vertical e atinge o solo a uma distância L da base do segundo degrau, conforme representado no desenho abaixo, batendo lá no terceiro degrau, certo? Podemos afirmar que o intervalo de tempo que a esfera leva deslizando sem rolar na superfície lisa do segundo degrau é d. Então ele diz aí para desprezar a força e resistência do ar e considerar a gravidade como g. Então, vamos lá. Então aqui eu desenhei a questãozinha, né? Então a figura está um pouco maior e é basicamente a física do que está acontecendo aí. Ela é jogada do primeiro degrau, aqui em cima, né? O primeiro degrau. Ela bate no segundo degrau. Depois ela escorrega ali no segundo degrau, até a borda do segundo degrau, e cai lá no terceiro degrau. Então são 2 lançamentos horizontais aí, tá? Aqui quando ela sai do segundo degrau, da borda do segundo degrau para o terceiro degrau, ela mantém a velocidade horizontal VO, que é a mesma lá do começo do problema, certo? E o que o exercício pediu pra gente? Ele pediu exatamente o tempo desse pedaço aqui, gente, ó, tá? Vamos voltar um pouquinho. Podemos afirmar que o intervalo de tempo que a esfera leva deslizando sem rodar na superfície lisa do segundo degrau a superfície lisa do segundo degrau é esse intervalo aqui, ó. Tá? Nesse intervalozinho aqui. Como esse daqui é um movimento uniforme, né, um movimento horizontal e uniforme, a gente pode calcular aí que esse tempo que a questão queria que você fizesse é simplesmente a distância sobre a velocidade. De quanto que é essa distância aqui, gente, esse pedacinho? Bom, se a gente sabe que o todo é d, e eu caí num ponto aqui, a x do primeiro degrau, deixa eu apagar aqui, vou fazer aqui embaixo. A gente sabe que o primeiro degrau tem um comprimento de d no total. E eu caí a uma distância x da base dele, né? Então isso daqui ó, é x, esse resto aqui é d menos x. Então a distância que a gente vai querer é d menos x e a velocidade dividindo pela velocidade que é VO, que é a velocidade que eu atravesso aquele pedaço. Pronto, a resposta é essa. Aí você olha no gabarito, não tem. Pô, por quê? Né? Se você olhar lá nas alternativas, você vai perceber que tem um monte de coisa. Aqui tem D, que é o que a gente quer, né? Opa, marquei um pouquinho torto aqui. Tem o D que a gente quer e tem o L. Então a gente vai ter que fazer a segunda parte. Tem H, TVO, tem um monte de coisa nessa resposta, tá? Então, bora lá. A questão já acabou. Agora é perfumaria, para acertar a questão. Fechou? Bom, então vamos trabalhar aqui com o primeiro lançamento oblíquo do primeiro para o segundo degrau, tá? Então, do primeiro degrau para o segundo degrau, a gente tem
esse lançamento oblíquo não, né, gente? Horizontal, desculpa aí. VO. Então, a gente vai ter aqui esse movimento, né? Na horizontal, a gente tem o MRU. Na vertical, a gente tem o MRUV, que é da livre na vertical. Então, na horizontal, a gente vai ter x igual a XO mais VT, né? E vai virar simplesmente alcance igual a velocidade inicial vezes tempo. E na vertical, a gente vai ter lá um sorvetão. E não passa de uma queda livre quando você arruma um pouquinho essas expressões, que aqui eu vou ser um pouco mais breve, né? Você já tira lá a equaçãozinha de queda livre para altura, certo? Bom, o que eu sei aqui, né? Vamos adaptar. O nosso alcance do primeiro lançamento horizontal é x, o VO eu não sei, e o T eu posso achar aqui, ó. O T eu posso resolver daqui, de baixo, da equação aqui de baixo. Né? Se vocês isolar o T aí, você vai perceber que o T é raiz de 2H sobre G. Então, posso substituir esse T aqui. Então, vai ficar x igual a VO, raiz de 2H sobre G. Então, deixa eu anotar essa informação aqui, porque ela é muito importante. A gente vai usar ela no decorrer da questão. X é igual a VO. Raiz de 2 eu vou escrever assim, ó. Vezes raiz de H sobre G. Bom, então esse é o primeiro degrau. Fechou? O que a gente vai fazer agora? Bom, vou apagar tudo isso aqui. No segundo degrau, que é esse aqui, ó, do segundo para o terceiro, a gente vai ter a mesma coisa, gente. Do segundo para o terceiro a gente vai ter a mesma coisa. Até vou usar as equações prontas já, tá? A gente vai ter x igual a XO mais VT, e vai virar alcance, que dessa vez é L, igual a VOT. E a gente vai ter que a sorvetão, né? A gente vai ter, na queda livre, a gente vai ter H igual a GT quadrado sobre 2, como eu fiz no outro probleminha. Só que agora o nosso H é 2H. Igual a GT quadrado sobre 2. Quando a gente isola o T aqui, a gente vai ficar com 4H sobre G. Né? Raiz disso é igual a T. Se eu substituir lá na primeira expressão do L, L é igual a VO. T, que é 4H, raiz de 4H sobre G. O 4 sai da raiz, fica 2 raiz de H sobre G. Tá? Então, é algo muito parecido com o primeiro ali, eu fiz um pouco mais breve, porque a ideia é a mesma. Tá? Vou salvar esse resultado aqui, porque ele vai ser muito útil para a gente chegar lá no nosso gabarito. Fechou? Então, vou apagar tudo de novo. Então, vamos lá. De novo, qual que é a solução que a gente queria aqui, ó? O SpaceX queria de vocês, né? Ela queria isso aqui, ó. T igual a D menos X sobre VO. Tá? Mas olha só, vamos voltar lá. Eu preciso que apareça D e L na resposta. Né? Então tem que aparecer mais coisas. Só que aqui no nosso termo tem o D, ó. Olha o D aqui, ó. Mas não tem o L. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então aqui é uma sacada, né? Para a gente conseguir resolver essa questãozinha. Eu vou fazer aparecer um L. Eu vou somar L e subtrair L aqui, ó. Tá? Então agora eu posso perceber que os termos positivos vai ficar D mais L, né? Que é esse termo aqui mais esse termo aqui, menos, vou colocar o menos em evidência nos outros dois termos, vai ficar X mais L. Tudo sobre VO. Ó, então já apareceu o D mais L que eu queria lá, que está lá nas alternativas. Vamos voltar para as alternativas para ver aqui, ó. D mais L apareceu. Em todos os termos, tem um raiz V0 raiz de G embaixo, ó. Vou fazer aparecer um raiz de G aqui. Vou multiplicar a expressão toda lá de cima por raiz de G. Então isso vai ficar, vamos lá, vou dar para o preto aqui. D mais L vezes raiz de G menos X mais L vezes raiz de G, tudo sobre V0 raiz de G. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho com esse termo aqui, porque ele é X mais L. Olha o X mais L aqui, ó. Toma, X mais L vai dar V0 raiz de 2
raiz de h sobre g, mais V0, 2, raiz de h sobre g. E vou multiplicar esse termo todo aí por raiz de g. Então vai ficar V0 raiz de 2 raiz de h mais V0, 2 raiz de h. Raiz de g ali corta, né? Cortou aqui embaixo, cortou aqui embaixo. Fechou? Opa! Então, a gente pode escrever a nossa resposta como D mais L raiz de g. Então você vê que é frescura, né, gente? A questão, o comecinho da questão é só isso aqui, ó. O resto é só para acertar a questão. X mais L raiz de g é tudo isso aqui, ó. Então, eu posso colocar o V0 raiz de h ali em evidência. V0 raiz de h. Vai sobrar do primeiro termo a raiz de 2. E vai sobrar do segundo termo 2. Tudo sobre V0 raiz de g. E essa é a nossa solução. A gente consegue chegar lá no gabarito que a SpaceX queria que vocês chegassem, tá? Então, olhando para as alternativas, vou dar uma limpada aqui. A gente consegue perceber aí que é a letra D. Raiz de G, D mais L. Menos raiz de H, V0. Raiz de 2 mais 2. Tudo sobre V0. Raiz de G. Fechou, gente? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Antônio Martins, um dos professores aqui de Física da equipe do Triale Concursos. Eu vou resolver com vocês essa questão sobre soma vetorial da prova da SpaceX, galera. Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, olha só. O desenho a seguir representa a disposição dos vetores deslocamentos não nulos A, B, C, D e E. Podemos afirmar que a partir do desenho, a relação vetorial correta entre os vetores é... Então, beleza. Ele quer que eu descubra qual das alternativas me dá a soma correta, ou a subtração, no caso. Galera, o que eu preciso lembrar nessa questão? A gente precisa lembrar de duas coisas que são importantes, tá? A primeira delas é o que a gente chama de regra da poligonal. Professor, como assim regra da poligonal? Lembra, galera, que é o seguinte, se você tá aqui, você saiu da sua casa, professor, eu vou andar 3 quarteirões para o norte, depois eu vou andar ali alguns quarteirões para o leste, depois eu vou andar um pouquinho aqui, eu vou andar na direção sudeste. E depois, o que você vai ver? Você vai ver o seguinte, galera. Eu vou pegar agora e descobrir quanto eu andei no total, que no fundo é de onde eu saí para onde eu cheguei. Isso é o que a gente fala de regra da poligonal, que a gente vai precisar nesse caso. A segunda coisa que é importante lembrar sobre essa questão, galera, é o vetor oposto. Professor, vetor oposto? Exatamente. Por que vetor oposto? E aí vem comigo que eu vou te mostrar o seguinte. Quando a gente define este vetorzinho aqui que eu estou desenhando para vocês como o vetor A, quem seria então o vetor menos A? Quando a gente fala de direção, intensidade e sentido, tá? Quando eu tenho sinal, a única das características vetoriais que eu estou mudando é o sentido. Então o vetor menos A seria exatamente do mesmo tamanho, mesma direção e sentido contrário. Seria só mudar, entre aspas, a ponta da seta. É o que a gente vai precisar aqui. Quando você vai olhando, e aí para a gente ganhar tempo, vamos correr direto lá na alternativa E, que a gente sabe, aqui já contando para vocês, é a alternativa correta. Quando a gente olhar, ele está dizendo o seguinte, B mais E é igual a menos C menos D. Então é o seguinte, se eu sair deste pontinho aqui e andar o caminho B, então aqui sem inversão, e depois andar o caminho E, então no fundo você poderia ter invertido aqui, ó, E mais B vetorialmente, que aí você teria saído aqui de baixo, andado primeiro o E, depois andado o B. No fundo, se você for parar para pensar, o que você andou no total? Você andou no total, que eu vou colocar como pontilhadinho aqui, que é este vetorzinho vermelho. Então, essa é a soma vetorial dos vetores E mais B. Agora, vamos ver se isso corresponde ao que eu tenho do outro lado da igualdade. Se você reparar, eu tenho dois vetores negativos. Então, agora a gente vai brincar com o vetor oposto. Eu vou ter que pegar menos C, menos D.
Repara que o vetorzinho C está apontando para cá. Se você pegar o menos C, vou até trocar aqui, vou pegar um azulzinho para gente, eu estou invertendo o sentido do vetor C. Então eu vou desenhar ele lá invertendo o sentido. E o menos D? Mesma coisa, o D originalmente está aqui para baixo, entre aspas, tá? Então eu vou... Errei um pouquinho aqui, deixa eu apagar rapidinho, aí. Então eu vou fazer o quê? Eu vou voltar e desenhar esse cara, tá, galera? Aqui como vetor... Opa, aí. Agora eu vou voltar aqui e desenhar esse cara como vetorzinho menos D, esse cara como vetorzinho menos C. Se você olhar, menos D mais o vetor menos C, porque no fundo não deixa de ser uma adição vetorial, vai dar exatamente esse mesmo cara em vermelho. Ou seja, se você tivesse saído lá do ponto aqui, esse ponto embaixo, e feito E mais B, é a mesma coisa que você fazer menos D menos C. Então a alternativa E é a alternativa correta. Galera, a questão que a gente tem aqui é uma questão sobre movimento circular. Então vamos lá. Em um parque de diversão, dois carrinhos A e B descrevem um movimento circular uniforme em pistas distintas, mas concêntricas e muito próximas de raio RA e RB, respectivamente. Quando se movem no mesmo sentido, os carrinhos encontram-se lado a lado a cada 40 segundos. Quando se movem em sentidos opostos, o encontro ocorre a cada 10 segundos. Os carrinhos possuem velocidades escalares diferentes e os respectivos módulos das velocidades escalares são os mesmos nas duas situações descritas, ou seja, tanto quando eles estão em sentidos opostos, quando eles estão no mesmo sentido, beleza? Podemos afirmar que a razão entre o módulo da velocidade escalar do carrinho A e do carrinho B é D. Beleza, então vem comigo. Primeira coisa que eu vou colocar aqui para a gente resolver nessa questão, tá, galera? Então vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar da equaçãozinha que a gente brinca para a velocidade linear no movimento circular, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, V igual a ômega, velocidade angular, vezes o raio. Beleza, lembramos. Lembrem mais uma coisa, aqui a gente está falando que esses dois caras têm raios diferentes. Por isso, na hora que eu for escrever essa razão, eu vou escrever aqui o seguinte, que a velocidade do A dividido pela velocidade do B, que no fundo é o que o exercício quer de nós, vai ficar como a velocidade angular do A vezes o raio do A, dividido pela velocidade angular do B, vezes o raio do B. Como a gente pode observar, em todas as alternativas a resposta está em função do raio. Então, quem a gente precisa descobrir no fundo? A gente precisa descobrir as relações entre as velocidades angulares. E assim, a gente consegue descobrir a resposta. E é para isso que ele contou os tempos de encontro. Então, agora é o seguinte, a gente vai dividir esse cara em duas situações. Então, primeiro, quando esses caras estiverem em sentidos opostos. Atenção aqui. Eu sei que eles estão saindo eles têm raios diferentes, né? Mas eu vou imaginar o seguinte, esses dois caras saindo aqui desse mesmo ponto com raios ligeiramente diferentes em relação a um ponto central. Esse cara está descrevendo uma trajetória nesse sentido. E o outro carinha está descrevendo uma trajetória no outro sentido. O que eu quero que você perceba? Que a primeira vez que eles vão se encontrar é exatamente aqui. Se a gente olhar em relação ao raio, o que é importante? Isso aqui, eu posso falar que esse cara aqui de dentro é o carrinho B e o cara que está num raio maior é o carrinho A. Eu posso te dizer que essa é a variação angular do carrinho B, enquanto aquele cara lá dentro é a variação angular do carrinho A. Então eu posso escrever aqui, sem problema nenhum, o quê? Eu posso escrever que a variação angular do carrinho A mais a variação angular do carrinho B vai dar exatamente o quê? Um ângulo de 2π radianos. Dessa situação eu consigo resolver. Por quê? Eu também me lembro, e a gente se lembra desse treco junto, que é o seguinte, a velocidade angular ela é definida como a variação do ângulo dividido pela variação do tempo, tá? Então, no fundo, se você passar a velocidade, o tempo multiplicando a velocidade angular, você tem o quê? Exatamente a variação angular. E a gente pode escrever no lugar desse cara aqui, então, quem? Eu posso escrever ômega A vezes o tempo do encontro, mais aqui ômega B
vezes o tempo do encontro. Esse cara vai ser igual a 2π. Como eu tenho tempo nas duas, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ômega A mais ômega B. Isso aqui vai ter que ser igual a quanto? 2π. E esse tempo que no fundo eu botei em evidência, eu vou passar dividindo, tá? E a gente já sabe que quando eles estão em sentidos opostos, eles se encontram quando? Eles se encontram a cada 40... Perdão. Quando eles se movem em sentidos opostos a cada 10 segundos. Então vamos deixar aqui o nosso 10zinho, beleza? Professor, o que muda quando eu estiver falando desses caras no mesmo sentido? O que muda, galera, é o seguinte, a situação de vínculo. Por quê? Quando eles estiverem no mesmo sentido, então, ou seja, quando o A estiver em movimento para lá e o B, ao invés de vir para cá, for no mesmo sentido do A, vou desenhar de roxinho, se o A for mais rápido, então ele descreve aqui um pouquinho, reparem, e o B ainda estiver aqui nesse ponto, para eles se encontrarem, eles vão ter que continuar percorrendo esse caminho circular até que o A dê uma volta a mais que o B. Então, o nosso vínculo, que é esse vínculozinho que está aqui, ó, vou tentar pontilhar para você, está aqui, ó, ele deixa de ser a soma dos dois como 2π. Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser, vou escrever aqui embaixo para a gente, o seguinte, ele passa a ser que o A deu uma volta a mais. Então, a variação angular do A menos a variação angular do B é que vai ser, nesse caso, igual a 2π. Por quê? Se o A der 3 voltas, o B deu só 2. Se o A der 10 voltas, o B deu 9. Então, sempre eu vou subtrair e esse cara vai dar 2π. De novo, eu vou brincar com a velocidade angular. Então, no lugar de cada um desses caras aqui, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever ômega A. Como você já sabe aqui da situação de cima que o tempo vai aparecer nas duas, eu já vou brincar com ele direto. Ômega A menos ômega B, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 2π. E quando eles estão no mesmo sentido, os carrinhos se encontram a cada 40 segundos. Então, aqui o tempo que vai passar dividindo, 2π sobre 40. Se você olhar bem, a gente tem o que aqui? Então, vou mostrar para você o seguinte, a gente tem um sistema, porque eu tenho duas equações e duas incógnitas. E eu vou montar esse sistema para você, para a gente descobrir quem é essa razão, tá? Então, vamos olhar esse sisteminha com calma agora. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, vamos lembrar, ômega A mais ômega B igual a 2π dividido por quanto? Por 10. E a gente escreveu também para outra situação, ômega A menos ômega B igual a 2π dividido por 40. No fundo, isso é um sistema. Galera, se você vai resolver o seu sistema por soma, substituição, como queira, aqui para ficar mais fácil para a gente, eu vou usar soma nesse sistema. Por quê? Porque eu tenho o ômega B positivo em uma, negativo na outra. Hora que eu somar as duas equações, esse cara simplesmente desaparece, facilitando um pouco a nossa vida. Ômega A mais ômega A vai dar 2 vezes a velocidade angular do A. Isso vai ser igual do outro lado, 2π sobre 10, aqui, mais 2π sobre 40. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente cortar esse 2, porque eu tenho 2 em todos os termos da equação, para ele não atrapalhar a gente. E aí a gente continua. Então vamos lá. Ômega A vai ser igual a quanto? Agora, no fundo, eu vou ter que tirar o mínimo. Entre 10 e 40 é o próprio 40. E aí eu vou dividir 40 por 10, vai dar 4. 4π mais, do outro lado, 40 por 40 vai dar 1, vezes o π vai dar o próprio π. Então, eu acabei de descobrir que a velocidade angular do A nessa situação é 5π sobre 40, tá? Isso aqui em radianos segundo. Se você quiser simplificar, no fundo vai dar π sobre 8, mas eu vou deixar por ali e você já vai entender por quê. Agora, na hora de voltar, eu vou escolher a segunda situação para a gente brincar, tá, galera? Essa segunda equaçãozinha aqui. Então, no fundo, olha, repare, eu tenho menos ômega B, e aí o ômega A eu vou passar lá do outro lado somando, então eu vou ficar com 2π dividido por 40, tá? O menos ômega B. O ômega A passou para o outro lado somando, subtraindo, perdão. Olha o erro, professor. Vamos apagar aqui o sinal, tá? E a gente volta. Então, aqui passou menos, passou subtraindo. 5π, já vou substituir o valor, dividido por 40.
Aqui ficou mais fácil deixar o 5π sobre 40 e eu vou deixar menos ω/b, simplesmente por quê? Porque aí eu tenho o mesmo denominador. Então aqui eu vou manter o 40, lá em cima 2π menos 5π vai dar menos 3π. E agora eu posso escrever então que o ω/b vai ser quanto? 3π sobre 40. Agora que a gente sabe, e esse cara também em radianos por segundo. Agora que a gente sabe as duas velocidades angulares, eu vou simplesmente lembrar da nossa condição inicial, que é o quê? Que era fazer simplesmente VA dividido por VB. Para isso, a gente precisava de quem? Velocidade angular do A, e agora a gente sabe, 5π sobre 40, dividido por velocidade angular do B. Aqui, lembra, isso aqui já vezes o raio, tá? Vou colocar o raio do A, dividido por 3π, que é a velocidade angular do B, sobre 40, vezes o raio do B. Tá aqui. E agora? Bom, vamos pegar o auxílio daqui do coloridinho pra gente. No fundo eu tenho fração dividindo fração, aí é matemática, cada um pode fazer como se sinta melhor. O importante é você perceber o quê? É quem vai sobrar de tudo isso aqui. No fundo eu estou escrevendo que a velocidade do A dividido pela velocidade do B, essa razão vai ser quem? 5RA, aqui, dividido por quem? Dividido por 3RB. Então, essa é a razão entre as velocidades, o quê? As velocidades lineares. Se a gente voltar para dar uma olhadinha, a gente encontra essa relação na alternativa C. Beleza, galera? Eu vou resolver com vocês uma questão sobre classificação de MRUV da prova da SpaceX 2021. Beleza? Vem comigo. Vamos ler a questão. Galera, dois carros, A e B, percorrem uma mesma estrada e suas respectivas funções horárias da posição são dadas por SA 2t menos 5 e SB t² menos 4, onde S é dado em metros e t em segundos. No instante em que os carros se encontram, o movimento do carro B é classificado como. Beleza. Então a gente já entendeu o que o exercício quer de nós. Ele está falando, aí você vai falar, pô, professor, mas é classificação de MRUV, mas tem um MU e tem um problema de encontro. Mas no fundo ele quer que eu classifique o que está acontecendo com o B no instante do encontro. E é mais fácil do que parece, galera. Olha só. Aqui eu até vou selecionar aqui, ó, e mostrar para vocês que é o seguinte, esse primeiro cara, no fundo, ele está o quê? Ele está em movimento uniforme, o A. Porque ele não tem aceleração, não tem nenhum termo elevado ao quadrado ali do tempo. Então, no fundo, aquela equação é um sorvete adaptado. Eu cortei o 5, tá? Mas não tem problema ali. Deixa eu até voltar aqui, ó, apagar. Opa! E aí eu risco bonitinho para vocês, para mostrar o movimento uniforme. Tá aqui, ó. Este cara está em movimento, vou até assumir que é retilíneo uniforme. Agora, se você olhar o móvel B não está em movimento uniforme. Aquele cara tem um tempo elevado ao quadrado. E a gente vai lembrar que isso é a função horária da posição do MRUV, que a gente conhece como sorvetão. No fundo, eu nem preciso escrever ela toda. Então, eu vou colocar aqui, ó, SB igual a t² menos 4. Professor, o senhor não vai calcular o instante do encontro? Não. E por quê? Olha só. Lembra que se isso é um movimento uniformemente variado, a velocidade inicial ela é 0 e a aceleração desse cara é de 2 metros por segundo ao quadrado. Porque no fundo, esse cara aqui vem da equação que a gente chama de sorvetão, V0 vezes o tempo, aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Como a gente não tem, vou até usar a nossa tecnologia aqui, como a gente não tem um termo multiplicado pelo tempo, significa que a velocidade inicial é 0. E reparem que o termo que multiplica o t ao quadrado é quem? É a aceleração sobre 2. Aqui é 1, 1 vezes 2, 2, que é o valor da aceleração. Agora, se a gente pegar esse cara e for escrever o quê? A função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, que é o voat, que vocês conhecem, a velocidade do móvel B, ela vai ser, a inicial é 0, a aceleração é 2 vezes o tempo. O que eu quero te mostrar escrevendo isso? O que eu quero te mostrar é o seguinte, galera. Não importa o instante do encontro. Com essa equação aqui, você percebe o seguinte, que a velocidade do B, ela tem que ser maior do que 0
para qualquer valor de tempo. Por quê? Porque no fundo, e claro, a gente só considera o tempo, lembra, o tempo é um número positivo para nós, é uma grandeza, tá? Então, sendo aquele t 0,1, 1, 2, raiz de 3, 50, não importa, o VB vai dar positivo. Se essa velocidade vai ser positiva, ou seja, e o módulo dela vai aumentando com o passar do tempo, eu posso dizer duas coisas. Como eu sei que o módulo do VB aumenta com o passar do tempo, para os valores que eu escolho, do t, então esse movimento é um movimento acelerado. Lembra, acelerado não tem a ver com aceleração positiva, tem a ver com o aumento do módulo da velocidade, beleza? E no fundo, como eu sei que esse cara começou no zero e a velocidade depois vai valer 1, 2, 3, 4, ou seja, valores positivos, esse movimento, justamente por conta desse cara aqui, também pode ser classificado como progressivo, está no sentido positivo do eixo. Progressivo, aqui. Então, no fundo, é só classificar esse cara como progressivo acelerado, independente do instante do encontro. Professor, mas... e se eu quiser calcular o instante do encontro, você poderia simplesmente fazer o quê? Igualar a equação da posição do A com a equação da posição do B. Mas o exercício, para resolver e encontrar uma alternativa correta, você não precisaria disso, apenas de uma análise matemática da equação, da função horária da velocidade do MR e o V, beleza? Galera, eu estou aqui para resolver com vocês uma questão sobre lentes esféricas do concurso da SpaceX 2021, beleza? Vamos lá, vamos ler a questão e resolver. A lupa é um instrumento óptico constituído por uma simples lente convergente. Com relação à imagem que ela forma de um objeto real que foi colocado entre o seu foco principal e o centro óptico, podemos afirmar que é. Então vamos lá. Galera, seguinte, quando a gente está falando de uma lupa, a gente está falando, como ele já disse, de uma lente convergente. Se você lembrar de todas as imagens, seria só marcar a alternativa. Mas aí você fala para mim, pô, professor, eu nunca lembro, então eu tenho que desenhar lá na hora. Não tem problema, a gente vai desenhar. Lembra que para nós a lente convergente, ela vai ser uma lente de borda fina. Então, embora eu não faça aqui bonitinho, retinho, aqui lente de bordas finas. Beleza. Lembra do eixo principal que vai cortar essa lentezinha aqui, entre aspas, ao meio? E o exercício, é claro, ele não quer que você confunda. O que ele não quer que você confunda? Ponto antiprincipal da lente com centro óptico, ou seja, você lembre do espelho esférico sem querer quando a gente está falando desse cara. Porque esse ponto aqui na lente é o que a gente chama de centro óptico. A lente tem uma distância focal e esse cara aqui é o que a gente chama de ponto antiprincipal. E depois aqui eu tenho um outro ponto focal e eu tenho um outro ponto antiprincipal. Então era só não confundir. Por quê? Porque para o espelho esférico o que é antiprincipal viraria centro de curvatura. Beleza? Uma vez que você não confundiu isso, vamos lá. Vamos imaginar que o nosso objeto aqui, ó, seja esta querida setinha que aqui está. E aí a gente vai usar raios notáveis bem rapidinho para resolver esse cara. Porque no fundo, um raio de luz que incida paralelo aqui, ele vai refletir passando por quem? Ele vai refratar, perdão, tá? Ele vai refratar passando exatamente pelo foco, tá aqui, beleza. E um raio de luz que incide pelo centro de curvatura, centro óptico, perdão, agora não centro de curvatura. Opa, tá ficando tortinho, o professor apaga e faz de novo, né? Vocês merecem sempre o melhor, gente, embora minha mão trema aqui às vezes. Um raio de luz que incida aqui pelo centro óptico, lembra que ele não sofre desvio, então ele vai embora. O que você vai reparar? Você vai reparar que os raios refratados não se cruzam. O que a gente faz? A gente prolonga esses caras lá dentro. Então, na hora que você prolonga esses caras um pouquinho aqui dentro, o que você vai observar? Que os prolongamentos desses caras se cruzam. E é ali que está formada para a gente a imagem. Então, a imagem ela vai estar formada exatamente aqui, tá? Não toda torta como eu desenhei. Características dessa imagem, tá, galera? Essa imagem aqui, para a gente classificar esse cara, essa é uma imagem, repare, maior. Essa é uma imagem direita, ela não é invertida, direita. Ela está do mesmo lado que o objeto. E, professor, e agora? Essa é uma imagem virtual. O
Então ela é virtual, direita e maior. Vamos procurar aí nas alternativas e a gente vai encontrar isso lá na alternativa A, virtual, direita e maior. Eu tô aqui para resolver com vocês um exercíciozinho de estática do ponto material da prova da SpaceX 2021, beleza? Vem comigo, vamos ler o exercício e resolver esse cara. O sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático, ou seja, repouso. As cordas e a mola são ideais, a massa do corpo B vale 0,20 kg, a massa do corpo A vale mzão. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é de 0,40 e as cordas CD e DE formam entre si um ângulo de 90 graus. A mola forma um ângulo alfa com a superfície vertical da parede, conforme indicado no desenho abaixo. Sabendo que o sistema está na iminência de entrar em movimento, e desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tangente de alfa é igual a... Beleza, galera? Então, o que é importante aqui desse enunciado? A hora que você estava lendo, claro, você prestou atenção, você está mais antenado do que eu, colocar algumas coisinhas ali. Só um segundinho, opa. Então, como eu estava falando para você, eu vou pegar um coloridinho aqui. É importante aqui destacar o seguinte, o sistema está em equilíbrio estático, tá? Eu estou falando que as cordas e a mola são ideais, mas o outro cara que eu quero ressaltar é que o sistema está na iminência de entrar em movimento. Esse cara é extremamente importante, tá? Isso aqui é para a gente saber que a gente está falando do quê? De atrito estático máximo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, todo sistema envolvendo dinâmica, tá? Envolvendo forças, seja ele em estática ou na própria dinâmica, é importante a gente começar representando todas as forças que agem. E é isso que eu vou começar fazendo aqui, tá? Eu vou pegar o vermelhinho aqui e vou lembrar o seguinte, bom, quem quer botar esse sistema todo em movimento? O peso desse bloco B, peso do B. A dificuldade é que esse cara tá preso aqui em uma corda, então eu vou chamar isso aqui de tração no bloco B. Essa tração, por sua vez, para ação e reação, está puxando o ponto D para baixo. Então, aqui a tração B é um para ação e reação. E, por puxar esse sistema para baixo, o que ele está fazendo? Ele está provavelmente pegando essa mola aqui, fazendo uma força elástica. Opa, vamos apagar aqui e colocar mais bonitinho essa força elástica. Tá? Então, fazendo aqui uma força elástica. E olha só, errei de novo, galera. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas quem sabe erra ao vivo também aqui, ó. Então tá aqui, ó. Força elástica. Beleza, está deformando essa mola. E aqui, o que acontece? Bom, tem uma outra parte desse cara que vai estar sendo, entre aspas, aqui. É um para ação e reação, por quê? Porque esse fio vai puxar o corpo A com uma tração TA. Então aqui tem o para ação e reação, tração TA. Professor, mas não tem força lá na parede também, uma normal? Nesse caso, nem normal, tá? Seria a própria força elástica, mas ela lá não é tão importante. Além disso, no bloco A, eu tenho que saber que esse cara aqui tem um peso, aqui tem uma força normal, e como está na iminência de movimento, aqui eu estou falando de uma força de atrito, e não é um atrito qualquer, tá? Aqui é uma força de atrito estático, e esse atrito estático, ele é máximo. Professor, mas faz tanta diferença assim saber que o atrito é estático máximo? A gente precisa lembrar, gente, que nem sempre, por mais que ele tenha falado que o sistema estivesse em equilíbrio estático, nem sempre, e aí eu vou escrever aqui para vocês, essa força de atrito estático seria igual a essa tração em A, tá? Nem sempre. Esse cara será igual a esse, apenas na situação da iminência de movimento, porque o atrito estático ele é variável, ele pode assumir qualquer valor entre 0 até o valor máximo, que é o caso aqui. Mas para que esses dois corpos estejam em repouso, já que é um equilíbrio estático, a gente tem que garantir o seguinte, que aqui para o bloco B, o peso do B seja exatamente igual à tração em B. Então, no fundo, ao invés de colocar a tração em B, essa força que está aqui para baixo, ó, eu posso imaginar como sendo o peso do B. E no fundo, como eu estou em equilíbrio estático, eu sei também que para o bloco A, a tração em A tem que ser exatamente igual à força
de atrito estático em A. E mais, tá? Aqui eu vou fazer um outro parêntesezinho pra gente brincar, que é o seguinte: lembrar que a força de atrito estático máximo é μ vezes A normal. E lembrar também que nesse caso aqui, do corpo A, A normal igual ao peso. Então isso aqui vai ser massa do A vezes a gravidade. Beleza? Uma vez que a gente entendeu essa situação toda, por que estática do ponto material? Porque agora eu não preciso olhar os corpos. Eu preciso garantir o quê? Eu preciso garantir o equilíbrio deste ponto. Uma vez que o ponto D, que é o ponto que une todo mundo, esteja em equilíbrio, todo o sistema também estará. Professor, mas agora a gente vai fazer uma soma vetorial. E aquela força elástica? Então, no fundo, galera, eu vou precisar decompor. Eu vou escrever uma parte da força elástica aqui, uma parte da força elástica aqui em cima, respeitando, claro, o quê? A regra do paralelogramo, tá? É a regra de decomposição vetorial ou soma vetorial que a gente pode pensar para esse cara. Dá uma olhada aqui, o seguinte, tá? Olha só, vou tentar fazer o mais colorido para ficar claro para vocês. Esse ângulo aqui é o ângulo que o exercício chamou de alfa, e é ele que a gente quer a tangente. Se você olhar esse ângulo com este ângulozinho aqui, eles são alternos o quê? Se você pegar, imaginar retas paralelas, sendo uma parede e a outra retinha paralela, essa pontilhada que eu estou colocando aqui, eles são ângulos alternos internos, então eles são numericamente iguais, são ângulos exatamente iguais. Beleza. Feito isso, então, a gente pode escrever o quê? A gente pode lembrar da regrinha do abre seno, fecha cosseno, pegou a força elástica, trouxe aqui para baixo, no fundo eu estou escrevendo, então, força elástica, abrindo o ângulo alfa, vezes o seno do alfa. Pegou esse cara, levou ali para cima, no fundo eu estou fechando o alfa. Então, força elástica vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo alfa. Beleza. Baseado nas nossas condições de equilíbrio, e agora eu vou voltar aqui e pegar o coloridinho para a gente de novo, você vai lembrar o seguinte, que para esse ponto estar em equilíbrio, então quer dizer que o F seno e o TA tem que ser iguais, o TA é a força de atrito. Então eu já vou escrever aqui o seguinte, ó, que o FE vezes o seno do ângulo alfa tem que ser exatamente igual ao TA, que é a força de atrito. Então eu já vou colocar aqui, ó, FAT. E você vai lembrar também o seguinte, que esta outra componentezinha aqui da força elástica, tá? Ela tem que ser igual a quem? A TB, porque eu estou igualando a força nas duas direções, vertical e horizontal, para garantir força resultante igual a zero, que é a nossa condição de equilíbrio, tá? Quando a gente faz isso, o TB é igual ao peso. Então eu vou escrever aqui, ó, que a força elástica vezes o cosseno do alfa, que é a componente que está ali, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao peso do B. Isso é um sistema, mas ao invés de resolver ele como a gente resolveria nas outras situações, é mais fácil a gente fazer o quê? Dividir os dois lados da equação. Então a gente está fazendo o quê? Está simplesmente dividindo esse cara. Porque aí reparem, eu não preciso do K delta X, não preciso de força elástica, e eu acho exatamente o que a gente quer, que é a tangente, seno sobre cosseno. Então aqui, ó, tangente de alfa desse lado da igualdade, tangente de alfa, tá? E aqui eu já vou abrir a força de atrito, tá? Vamos lembrar, o atrito é no bloco A, então o atrito que é μ vezes a normal, que é igual ao peso, tá? Nesse caso, então μ vezes MA vezes a gravidade, dividido pela massa do bloco B aqui, vezes a gravidade. No fundo, se você reparar, não nos interessa a constante gravitacional. Vamos voltar aqui, tá? No fundo, a aceleração da gravidade. E a gente pode escrever, então, que a tangente de alfa, que é o que o exercício quer de nós, é o coeficiente de atrito, segundo o enunciado 0,4, a massa do bloco A, do corpo A, mzão, e a massa do bloco B, 0,2. Se você olhar essa matemáticazinha aqui muito maravilhosa, 0,4 dividido por 0,2, tá, galera? Vai dar 2. Então, no fundo, a hora que a gente for escrever isso aqui, a gente vai escrever que a tangente do ângulo alfa é igual a quem? 2 vezes a massa do bloco A, que é o mzão. Então, a gente encontra isso, galera, aonde? A gente encontra isso aqui na alternativa D de dado, beleza? Eu estou aqui, galera, para resolver com vocês uma questão sobre energia mecânica na prova da SpaceX 2021. E essa, acreditem em mim, é a questão que deu o que falar.
Muita atenção, vamos ler esse cara junto, entender o que esse cara quer e entender a física por trás desse negócio, beleza? Vem comigo. Um sistema A em equilíbrio estático, tá? Equilíbrio estático, todo mundo em repouso, está preso no teto na vertical. Ele é constituído por 3 molas idênticas e ideais, cada uma com constante elástica, respectivamente igual a K, e por 2 massas, Mzinho e Mzão, respectivamente. Em seguida, as 3 molas são trocadas por outras, tá, de constante elástica, respectivamente igual a 2K. Esse novo sistema, sistema B, está em equilíbrio estático também e preso ao teto na vertical com as massas Mzinho e Mzão. Ele só trocou as molas. Beleza. Os sistemas estão representados no desenho abaixo. Podemos afirmar que o módulo da variação da energia mecânica da massa Mzão, apenas da massa Mzão, tá, do sistema A para o sistema B, devido à troca das molas, é D. Então vamos lá. Seguinte, ele falou para a gente considerar a aceleração módulo da aceleração da gravidade G e desprezar a resistência do ar. Tá, o que eu vou contar para vocês? Ao invés necessariamente de A e B, tá, galera? Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Aí. Ao invés necessariamente de A e B, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou falar que um sistema aqui, o sistema inicial é o normal, e o B eu vou chamar as características do B de linha. Então vai ser ΔX linha, alguma coisa linha, não sei que linha, professor linha e etc. Tá tudo aí. O que é importante aqui? O que ele está mudando não são as massas de um sistema para o outro, são apenas as molas, tá? Então isso é importante. Ele dizer para a gente desprezar a força de resistência do ar é importante, porque se é um sistema que envolve energia e eu quero calcular a variação de energia, aqui eu já sei que não existe trabalho de forças dissipativas, tá? Dissipativas. O trabalho dessas forças é zero, ou seja, tudo que variar será variação de energia potencial elástica e energia o quê? Energia potencial gravitacional. Porque nas duas situações eu tenho equilíbrio estático, então eu não estou brincando com energia cinética em nenhuma das duas situações, beleza? Então vamos lá. Agora sim, vamos seguir aqui. Eu coloquei a imagenzinha aqui de novo para vocês, só para entender uma coisa. A gente está falando o quê? De uma associação de molas, se você olhar. Porque aqui embaixo, vou pegar um coloridinho pra gente aqui, ó. Vou pegar um verdinho. Eu tenho 2 molas de constante elástica K associadas em paralelo. Em paralelo, isso aqui equivale a uma constante elástica de 2K. E vai ser a mesma coisa na outra situação, 2 de 2K em paralelo, que vai equivaler a uma constante elástica de quanto? De 4K, tá, galera? Então é importante lembrar dessas associações de mola. Vou até escrever aqui do outro lado para não atrapalhar daqui a pouco quando a gente for colocar as outras situações. Então, perdão, tá aqui. Aí. Vou colocar aqui o 4K, que é da associação dessas molas. Beleza. O que é importante a gente olhar, então? Se eu vou escrever a variação da energia mecânica, e eu vou escrever aqui, então, o seguinte, a variação da energia mecânica do sistema A para o sistema B vai ser igual. No fundo, ficou feinho aqui, vocês sempre merecem o melhor. Então, a variação da energia mecânica, esse delta, você vai concordar comigo o seguinte... Ele vai ser uma variação da energia potencial elástica. Se você está mudando a constante elástica das molas, você está mudando a energia potencial elástica, e no fundo a gente vai ver que mudando a deformação também, mais o quê? Mais a variação da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque esses corpos eles vão mudar a altura deles, tanto relativas ao teto, como relativas ao solo, ou algum ponto que a gente escolha para analisar esse cara, tá? Então a gente vai precisar ver tudo isso. Como eu sei que vai depender da deformação, a energia potencial elástica, e a gente vai fazer esses caras por partes, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, coloridinho pra gente, é escrever o quê? É escrever as situações de força, tá? Vou até usar o vermelho, que é melhor aqui na força. Então é o seguinte, gente, eu vou colocar aqui do lado para ficar mais compreensível pra gente, tá? Mas é o seguinte, nesse primeiro bloco aqui, eu vou ter agindo o peso, que eu vou chamar de P1, então esse cara passa a ser agora para mim o bloco 1, aquele cara passa a ser o bloco 2.
esse cara bloco 1, esse cara bloco 2, tá? E aí, aqui, agindo para cima, eu tenho uma força elástica. E, professor, mas não são duas? Lembra, gente? A gente pode considerar que eu estou falando da mola equivalente da associação. Por isso, a gente até colocou o 2K lá. No corpo 2, eu tenho que pensar o seguinte. Tem uma força elástica, e aqui, então, eu vou chamar de força elástica 1. Tem uma força elástica 2, tem uma força elástica 2. Mas aqui para baixo, além do peso 2, também tem a força elástica 1. Por quê? Porque a mola também está presa nela. Então, é um par ação e reação, tá? Então, eu preciso lembrar desse cara. Nessa situação, então, eu preciso escrever as condições de equilíbrio para esse problema. Quais são? Para o bloco 1, eu tenho que garantir uma coisa. O que eu vou garantir para o bloco 1, então? Para o bloco 1, eu tenho que garantir que a força elástica em 1 seja exatamente igual ao peso 1. E para o bloco 2, eu preciso garantir que a força elástica em 2 seja o quê? A força elástica em 1 mais o peso 2. Porque no fundo é um cabo de guerra. Eu tenho duas forças ali no bloco 2 puxando para baixo e uma levando para cima. E agora, quem é a força elástica? Aí eu vou olhar. A mola que está prendendo o corpo 1, eu estou trabalhando com a constante equivalente, tá? Então, a constante elástica equivalente 2K, a deformação eu vou chamar de x1, isso vai ser igual peso do bloco 1, mzão, vezes a gravidade. A hora que eu isolar, então, essa primeira deformação, ela vai dar o seguinte, mzão vezes gravidade, dividido por quem? Dividido por 2K. E muita atenção, tá, galera? Porque a gente vai precisar desse valor aqui durante todo o exercício, tá? Então, a gente vai voltar bastante. Olhando aqui a segunda mola, eu vou fazer o seguinte. Quem é a força elástica 2? Vai ser a constante elástica dela, que é só K. Aqui essa mola está sozinha, dá uma olhada lá. Vezes a deformação, que eu vou chamar de x2. Galera, ao invés de escrever a força elástica 1 como peso 1, etc, etc, eu vou escrever aqui o seguinte, a constante elástica 2K vezes a deformação x1, que a gente acabou de obter. Então, isso aqui é mzão vezes gzinho dividido por quanto? Dividido por 2K, mais o peso 2 é mzinho vezes g. Você já reparou que, no fundo, o que a gente vai fazer? Aqui eu posso cortar esse 2K. E agora podemos escrever o seguinte, esse x2 aqui como o quê? Como simplesmente mzão vezes g dividido por k, e lá do outro lado, mzinho vezes g também dividido por k. Eu só passei a constante elástica dividindo. Professor, dá para botar o g sobre k em evidência? Realmente dá. Eu vou preferir não fazer isso por uma questão matemática, e vai facilitar a minha vida lá na frente. Então, eu vou deixar aqui como sendo x2. Beleza? Tranquilinho, galera? Ótimo. Então, essas são as deformações na situação inicial. Como, para calcular, e aí agora eu vou voltar aqui, ó, a variação da energia potencial elástica, eu vou precisar tanto da situação da deformação inicial, porque isso aqui vai ser a energia potencial elástica final, variação, né? Menos a energia potencial elástica inicial. Então, eu vou precisar saber o que acontece com esse sistema na situação B. Eu vou mostrar agora um argumento matemático para você. Ele é muito simples, mas ele é extremamente sofisticado. É o seguinte. Se você for parar para pensar, nessa segunda situação aqui, qual força está puxando o meu sistema para baixo? É o P1. Aqui eu continuo agindo o que eu vou chamar de FE1 linha, tá? Aqui para baixo eu vou ter o quê? Eu vou ter o P2, eu vou ter um FE1 linha, e lá em cima eu tenho um FE2 linha. Professor, mas o que você quer me mostrar? Eu quero te mostrar que os pesos são os mesmos, então a força que está fazendo com que a mola deforme são as mesmas. E aí eu vou escrever isso aqui para você. Eu vou escrever o seguinte, então. Se você escreve a equação da força elástica, lei de Hooke, como sendo K vezes uma deformação, tá aqui um produto,
Se você pega e o que ele fez da primeira para a segunda situação? Ele simplesmente multiplicou as constantes elásticas por 2 de todas as molas. Para manter o mesmo valor de força elástica, tendo multiplicado a constante por 2, professor, por que o mesmo valor de força elástica? De novo, porque as forças que estão fazendo o meu sistema deformar são as mesmas. Então, para manter essa igualdade verdadeira, eu tenho que dividir a deformação por 2. Porque eu não preciso montar todo um novo sistema de equilíbrio. Você já entendeu com esse argumento o seguinte, que a deformação x1' ela vai ser simplesmente o quê? Ela vai ser simplesmente x1 dividido por 2. Porque aqui, ó, 4K em relação à situação inicial, que é 2K. Dobrei, tá? A constante elástica, dividi a deformação ao meio para uma mesma força que está deformando essa mola. A mesma coisa vale para o x2'. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao x2 dividido por 2. E esses dois resultados também são resultados importantes, também precisaremos desses caras. Uma vez escritas as deformações do sistema, tanto em A quanto em B, que eu chamei de linha, tá, galera? A gente pode analisar já as situações de energia. Já falei um pouquinho da energia potencial elástica e vou falar um pouquinho da potencial gravitacional também. No fundo, eu vou precisar da variação da potencial elástica e vou precisar aqui, ó, também o quê? Da energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Eu vou precisar saber quem é essa variação para resolver esse exercício. No fundo, vai ficar mais fácil a gente resolver por partes. Então, eu vou dividir o nosso exercício, depois a gente pode voltar, tá? Então, eu vou fazer primeiro um, depois o outro, tá? Vamos começar pela variação da energia potencial gravitacional. Então, eu vou até passar aqui para um outro slide para a gente escrever algumas coisinhas sobre esse cara. Eu vou redesenhar o circuito imaginando que as massas são pontos materiais, até porque a gente não tem problema e não teve nenhuma exigência quanto a isso. Então, ó, eu vou me imaginar que o teto esteja aqui, não vai ficar tão retinho, tá? Mas aí eu tenho a mola 1, tá? Tá aqui o corpo 1, aqui a mola 2, tá aqui o corpo 2. Essa é a situação inicial, tá, galera? Então, aqui ainda tem constante elástica K, e aqui eu desenhei como uma mola, lembra? Constante elástica equivalente dela, 2K, tá? Só tô lembrando para você que agora eu desenhei como uma só, que é a mola equivalente. Como as deformações mudarão, e eu mostrei isso para você matematicamente, na segunda situação, a deformação vai ser metade, ela vai ser menor. Então, tá aqui o bloco M1, e aí você vai ter uma deformação menor, e tá aqui o bloco M2. O que a gente vai fazer? Para escrever energia potencial gravitacional, eu preciso de um referencial. Como eu não sei onde está o chão, eu vou escolher esse pontilhadinho aqui para mim, tá? Como sendo quem? Como sendo o ponto de referência, como sendo a altura igual a 0. Então, eu posso escolher esse sistema aqui, tá? Esse referencial arbitrário. Quando eu faço isso, e eu faço isso exatamente para facilitar, a hora que a gente for escrever, então vou colocar aqui para a gente já, ó. A hora que eu for escrever a variação da energia potencial gravitacional, que a gente está fazendo por partes, a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Eu faço com que? Eu faço com que esta energia aqui seja nula. Professor, por quê? Porque reparem que a gente está estudando a massa M, tá? E aqui ela está exatamente sobre o solo. Então ela não tem potencial gravitacional. Agora, para escrever a energia potencial gravitacional final, a gente vai precisar de quem? A gente vai precisar desta alturazinha aqui que eu estou chamando de H. E você vai ver o seguinte, a gente vai fazer uma coisa super simples, mas extremamente elegante e sofisticada matematicamente. Observe esse argumento, galera. Olha o que eu vou fazer aqui. Você concorda comigo que é o seguinte, este tamanho que eu estou colocando aqui em roxo, ele no fundo é o comprimento da mola 2 mais a deformação da mola 2. Esse outro comprimento aqui, ele é o tamanho da mola 1 mais a deformação da mola 1 na situação inicial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui e vou escrever nessa situação final esse tamanhozinho pequeno como sendo quem? L2
mais x2', porque no fundo é o comprimento da mola mais a deformação dela, que na situação 2 eu chamei de linha. E esse cara aqui é o tamanho da mola 1 mais a deformação dela na segunda situação. O que eu quero te mostrar então? Como uma questão de vínculo, e a gente chama isso de vínculo mesmo, eu vou poder escrever o quê? Então eu vou fazer aqui pra gente, aqui embaixo, tá? Então quem será esse H? Então eu vou escrever aqui, ó, H igual essa primeira parcela aqui de contribuição, então eu vou ter L2 mais X2 mais L1 mais X1. E lá do outro lado, eu vou ter que subtrair, então, e aí vai ficar um menos. Quem vai entrar ali? L2 mais X2' mais L1 mais X1'. Então, simplesmente fazendo essa diferença, eu obtenho a altura do corpo de massa e emissão na segunda situação. Então, reparem uma coisa, tá, galera? No fundo, eu vou ter que fazer uma distributiva com o sinal do negativo. É a mesma coisa que a gente simplesmente fazer o quê? Já cortar mais L2 com menos L2, mais L1 com menos L1. Porque a gente nem sabe o tamanho das molas, tá? Então, é só um artifício matemático que a gente está brincando. E agora? Agora vamos olhar o seguinte. Esse H ficou quem? Ficou x2 mais x1. E aí, se você olhar, menos x2', menos, porque eu vou ter que fazer uma distributiva, x1'. Se você lembrar, e eu falei que a gente ia precisar várias vezes desse resultado, a gente escreveu no slide anterior, eu vou até voltar lá para você ver rapidinho, ó, a gente escreveu o quê? E o nosso argumento sobre ter mantido as forças que deformam o sistema e dobrado a constante elástica diminui a deformação ao meio, que são esses resultados que estão em roxinho aqui pra gente. E agora a gente vai precisar ali do outro lado. Então vamos lá. E agora a gente lembra que eu posso escrever então x'2 como x2 sobre 2 e x'1 como x1 sobre 2. No fundo, então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando, ó, um inteiro, tá? Que aqui eu tenho o x1 exatamente inteiro e subtraindo ele da metade dele. E a mesma coisa com o x2. Aí eu estou te mostrando matematicamente o quê? Eu estou te mostrando matematicamente que o h, então, ele vai ficar o quê? 1 menos meio vai dar meio. Então, isso aqui é x1 sobre 2, tá? Mais, tá? Eu vou somar x2 sobre 2. Tá aqui pra gente. Beleza. Esse cara do h, a gente vai precisar daqui a pouquinho, tá? Quando a gente for escrever as expressões no fundo, eu precisava te mostrar quem era o h em relação às deformações das molas, tá? Então tá aqui pra gente quem é essa altura h. A hora que eu estou escrevendo aqui a variação da energia potencial gravitacional, isso aqui é o quê? A potencial gravitacional final. Lembra, a gente está falando do corpo de massa e emissão, aqui eu estou falando de gravidade, e aqui eu estou falando da altura, que é exatamente o cara que a gente acabou de escrever com todo esse vínculo geométrico. Então eu tenho aqui emissão vezes G, e quem é o H? O H, no fundo, ele é x1 sobre 2, tá? Mais x2 dividido por quem? Dividido por 2. No fundo, a gente pode botar esse 2 em evidência. Então, eu vou escrever que a variação da energia potencial gravitacional é igual ao quê? É igual a emissão vezes G dividido por 2. E aí, lá dentro, vai ficar para mim quem? x1 mais o x2. E aí, galera, lembra que eu falei que a gente ia precisar dos resultados. Então, eu vou voltar um pouquinho no slide. Opa, perdão. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você lembrar o seguinte, quem é o x1, e esse cara aqui é o x1, e quem é o x2, esse cara aqui, porque a gente vai precisar desses resultados para continuar. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Eu vou até chegar um pouquinho aqui para o lado para caber todo mundo. Variação da potencial gravitacional vai ficar emissão vezes G, e aí o 2 já foi em evidência. E aí vamos lembrar, quem era o x1? Até o professor esqueceu, ele volta lá e dá uma olhadinha. Emissão Gzinho sobre 2K. Então tá aqui, ó, emissão G, gravidade, nem preciso falar Gzinho, né, sobre 2K. E quem é o x2? Aí a gente volta lá e olha de novo, não é vergonha para ninguém, tá? Tá lá, ó, emissão G sobre K, emizinho G sobre K.
Então a gente volta aqui, ó. Mzão G sobre K mais Mzinho G sobre K. O que eu vou fazer agora? A gente simplesmente pode botar a gravidade em evidência e o K também. Só cuidado no detalhe matemático, tá, galera? Por quê? Porque quando eu tirar a gravidade, e eu vou até mostrar aqui coloridinho pra gente, ó. Quando eu botar esse G aqui e esse em evidência, esse G aqui vai ficar ao quadrado, tá? E a hora que eu tirar o K, vai ficar multiplicando aquele 2. Então, olha só como é que vai ficar essa expressão. Vai ficar Mzão vezes G ao quadrado dividido por 2K. E lá dentro, agora eu vou ter simplesmente quem? Mzão dividido por 2, mais, no fundo aqui, Mzão, mais Mzinho. O K também já foi em evidência. Se você for olhar matematicamente agora, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho no fundo Mzão mais meio Mzão. Gente, 1 mais meio é 1,5. 1,5 eu posso escrever como 3 sobre 2, tá? Então, eu vou mostrar essa expressão de novo aqui para você. Então, tá aqui, ó, a variação da energia potencial gravitacional escrita como sendo quem? Mzão G ao quadrado sobre 2K. Isso aqui que multiplica quem? Que multiplica 3Mzão sobre 2 mais Mzinho. Agora, galera, eu vou fazer uma última manobra matemática. Eu sei que você vai falar, pô, professor, quantas manobras? É que a gente é bem radical, né? E eu faço umas piadas ruins também, mas não tem problema. Galera, Mzinho, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2. Não é problema nenhum. Se eu multiplicar em cima e embaixo, eu estou mantendo o valor como tal. Quando eu faço isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar esse 2 que está aqui embaixo e esse 2 que eu acabei de criar em evidência. Hora que eu faço isso, então vamos lá e a gente escreve essa expressão pela última vez. Olha só, variação da energia potencial gravitacional, tá? Opa, vamos voltar o Gzinho. Variação da energia potencial gravitacional igual a quem? Mzão G ao quadrado dividido, se eu botar esse 2 em evidência, aqui fora eu já tinha um 2, vai ficar 4K. E lá dentro vai ficar quem? 3Mzão mais 2 que eu fabriquei, Mzinho. Galera, e é aqui que está o nosso detalhe. Se você chegou até aqui, ou conseguiu entender, eu vou mostrar uma coisa para você. Vamos voltar aqui, vamos voltar mais um. Se você chegou até aquele ponto, você enxerga a alternativa A aqui, tá? Então, a gente está falando de Mzão, G ao quadrado dividido por 4K, que multiplica 2Mzinho mais 3Mzão. Só está trocando um pouquinho a ordem. Só que tem um problema. Essa resposta da letra A, ela está incompleta. No fundo, é o que a banca queria que você pensasse. Mas faltou o quê? Faltou a gente fazer a parte, e aí vamos lá de novo, da energia potencial elástica. Por quê? Todo esse cara aqui, ele me dá apenas quem? A variação da energia potencial gravitacional. Vou até voltar lá no exercício. O exercício foi claro conosco quando ele pediu para fazer o quê? Quando ele pediu a variação da energia mecânica e não a variação da energia potencial gravitacional. Então, a gente não pode cair nesses erros, tá? Então, vamos continuar para acertar essa questão aí para você entender. A gente já fez a energia potencial gravitacional, que é uma parte. Eu preciso fazer a outra parte, que é a potencial elástica, e é ela que a gente vai fazer agora aqui no nosso cantinho, tá? Então, vamos lá. Variação, tá? E a gente vai voltar bastante naqueles resultados, tá, gente? Porque, no fundo, a gente precisa deles em todos os pontos. Variação da energia potencial elástica. No fundo, é a energia potencial elástica final menos a energia potencial elástica inicial. Beleza. E lembra, a gente está estudando só a massa Mzão, tá? Por que é importante falar isso? Então a gente fica voltando aqui e indo. Porque na hora de escrever esse cara aqui, quem é a variação da energia potencial elástica? A hora que a gente volta aqui, você vai lembrar que na situação inicial, eu já risquei várias vezes, estou riscando aqui de novo, a constante elástica da mola era 2K e a deformação inicial x1 era essa. Então esse é o primeiro cara que a gente precisa escrever lá.
E na situação final, a constante elástica equivalente era 4K, e esse é o x2 que a gente vai precisar para fazer essa segunda parte. Agora vamos seguir. Então, no fundo, aqui a gente está falando o quê? Afinal, 4K vezes quem? Vezes x1 linha elevado ao quadrado dividido por 2. Essa é só a expressão da energia potencial elástica, tá, galera? Que é K x quadrado sobre 2. Só que o K, nesse caso, é 4K e a gente está falando do x', porque é a situação final. Menos, a gente vai escrever para a situação inicial, lembra a constante elástica inicial 2K vezes x1 ao quadrado sobre 2. Vamos brincar matematicamente, olha só. Variação da potencial elástica. No fundo, eu posso escrever isso aqui, vou dividir o 4, tá? 2K x1 linha ao quadrado. Menos, vai ficar apenas K vezes x1 ao quadrado. Então agora eu vou reescrever aqui. E aí é o seguinte, galera, eu posso botar o K em evidência, mas eu nem preciso disso. Eu vou simplesmente lembrar vocês daquele resultado que eu falei que a gente usaria várias vezes, tá? Que é fazer o quê? Pegar esse x1 aqui e lembrar que o x1' é exatamente igual à metade do x1. E a gente escreveu esse cara algumas vezes lá, tá? E a gente já usou esse resultado. E a gente vai simplesmente colocar esse cara aqui. Então vamos lá. Variação da energia potencial elástica como sendo quem? 2 que multiplica o K, e aqui vai ficar x1 sobre 2, lembra, o x1' estava ao quadrado, menos K vezes x1 ao quadrado. Então, variação da energia potencial elástica vai ficar como? Então, aqui, se você reparar, eu vou ficar com 2K vezes x1 ao quadrado dividido por quem? Dividido por 4, menos K vezes x1 ao quadrado. Então, a variação da energia potencial elástica é o seguinte. Eu vou só fazer essa continha sem botar nada em evidência para te mostrar uma coisa, tá, galera? Que eu acho que você já percebeu, porque você é muito bom em matemática. Isso aqui é K x1 ao quadrado sobre 2, menos K vezes x1 ao quadrado. Galera, olha só, vou até usar o recurso do colorido aqui para fazer o seguinte. Se eu falar que isso aqui é A, você vai observar que esse cara aqui está dividido por 2. Então, nada mais que quando eu pego esse termo inteiro aqui, ele é o quê? Ele é A sobre 2. Quanto é A sobre 2 menos A? Se você pegar metade e subtrair um inteiro, você vai tirar a outra metade. Então, eu só quero te mostrar com esse argumento matemático. E agora, a hora que a gente for continuar esse cara aqui em cima, eu já posso escrever direto que a variação da energia potencial elástica, ela é simplesmente o quê? Menos, reparem, a energia potencial elástica vai diminuir, menos a metade que sobrou ali pra gente. Então, é K vezes x1 ao quadrado sobre 2. Professor, beleza, até aí a gente fez umas manobras, mas estou entendendo. Agora a gente precisa lembrar, e eu vou voltar lá com você, porque eu não me canso, tá? Aqui eu tenho K, aqui eu tenho 2, eu preciso do x1, então a gente volta lá para ver quem é o x1. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Vamos voltar. Quem é o x1? Tá aqui, ó, tadinho, já usamos tanto ele que tá todo riscadinho. Mzão G sobre 2K, e é esse resultado que eu preciso para continuar. Então tá aqui, ó, Mzão G sobre quem? Sobre 2K. Só tomem cuidado porque esse x1 está ao quadrado, tá? Então, na hora de escrever, variação da energia potencial elástica, eu tenho menos K sobre 2, e aí isso vai multiplicar Mzão agora ao quadrado, G ao quadrado, sobre 4 vezes K ao quadrado. E aí, matematicamente, só vou pegar o coloridinho aqui para mostrar para você que esse quadrado vai embora com aquele K lá de cima. E aí a gente volta e escreve pela última vez que a variação da energia potencial elástica, no fundo, quem ela é? Ela é Mzão, menos, né, claro, negativo aqui, Mzão ao quadrado, G ao quadrado, dividido por quanto? 2 vezes 4, 8K. Então essa é a expressão.
Agora, galera, com essas duas expressões em mão, a gente pode voltar lá e olhar o seguinte, tá? Então, eu posso simplesmente voltar aqui, só um segundinho. Aí. Eu posso simplesmente voltar nessa expressão que a gente estava fazendo em verdinho aqui para a variação da energia mecânica e escrever a variação da energia mecânica como a gente acabou de encontrar o resultado para a potencial elástica. Então, lembra, vai ser quem? Menos mzão ao quadrado, g ao quadrado, dividido por 8K, mais a variação da energia potencial gravitacional que a gente fez antes. Deixa eu só desenhar o 8K bonitinho para vocês, tá? 8K. Então, como a gente fez ela antes, demorou um pouquinho mais, então vamos voltar aqui e olhar ela, que ela está exatamente aqui, tá? E a gente vai colocar lá, ó, mzão, g quadrado dividido por 4K, 3mzão, 2mzinho, tá? Vamos voltar e escrever ela aqui, ó. Então, é mzão, g ao quadrado dividido por 4K. E aqui eu tenho quem? 3mzão mais 2mzinho. No fundo, lembrar para você e falar para você mais uma vez, tá? Então, olha só, atenção de novo, que a alternativa A da banca da SpaceX, ela fornecia essa alternativa que é só a variação da potencial gravitacional. Mas, de novo, o enunciado, vou voltar aqui, pediu a variação da energia, o quê? Variação da energia mecânica. Então, eu preciso olhar tanto a variação da potencial gravitacional quanto a variação da potencial elástica. Quando a gente faz isso, eu consegui mostrar para vocês que não existe uma alternativa correta, tá, galera? Não existe uma alternativa aqui para a gente que englobe o quê? Que englobe toda essa variação de energia mecânica que aconteceu no sistema. Beleza? Então essa é uma solução, espero ter ajudado você com todas essas manobras elegantes, mais simples, então lembre-se sempre que o ferramental matemático é muito importante. Eu sou o professor Antônio Martins, um grande abraço e até a próxima.